Bom dia, gente, tudo bem? Mais uma semana começando, mais um devocional começando aqui. Hoje eu tô meio diferente, né? Decidi rapar o cabelo, mas é isso aí. Hoje eu quero conversar com vocês, aproveitando ontem à noite a pastora Bia ministrou um pouco sobre ansiedade e eu quero falar com vocês sobre isso aproveitando o gancho, tá? Nós estamos aí com essa nossa semana começando, hoje é segunda-feira e nada melhor do que uma oportunidade, uma segunda-feira, um início de semana para a gente pensar sobre essas coisas. Como de costume, vamos orar juntos, vamos ter esse momento de oração para que depois a gente possa meditar na palavra juntos, amém? Se você puder, feche seus olhos. Se não puder, preste atenção nessa oração, mas esteja comigo aqui nesse breve momento que a gente tem juntos. Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez, Senhor, nessa segunda-feira, Senhor, juntos, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, e talvez mais um dia comum, Senhor, e talvez mais uma oportunidade, Senhor, que para nós não tenha nada de extraordinário, Senhor, mas nós sabemos, Senhor, que quando estamos sobre a Tua Palavra, Senhor, tudo é extraordinário, Senhor, tudo é divino, Senhor, tudo é espiritual. Senhor, eu peço, Senhor, que nós possamos, Senhor, a cada dia, Senhor, construir algo sólido em Ti, Senhor, que nós possamos a cada dia, Senhor, juntos, Senhor, ouvir a Tua voz, nós possamos, Senhor, cada dia mais, Senhor, estar contigo, Senhor. Eu peço perdão, Senhor, pelos meus pecados, Senhor, nós pedimos perdão pelos nossos pecados e pedimos, Senhor, que o Senhor nos guie sempre, Senhor, que o Senhor esteja conosco, Senhor, que a Sua vontade seja feita sobre as nossas vidas, Senhor, que nós não venhamos, Senhor, a nos desviar, Senhor. Eu peço, Senhor, sobre a vida de cada irmão meu, Senhor, que nós possamos, Senhor, continuar, Senhor, constantemente, Senhor, meditando na Tua Palavra, Senhor, ouvindo a Tua voz, Senhor, conhecendo mais de Ti, para que a cada dia nós sejamos mais parecidos contigo. É isso que eu te peço, Senhor, eu te agradeço, Senhor, por toda a bênção, por todo o amor derramado, em nome de Jesus. Amém. Gente, então, como eu já dito, hoje, nós ainda em Provérbios 12, nós vamos meditar um pouquinho num versículo bem interessante. Provérbios 12, no versículo 25, é um versículo bem simples. Ele tem praticamente 2 linhas. E ele vai dizer assim, ó: o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Ele vai continuar na parte A do versículo 26 e diz assim: o homem honesto é cauteloso com as suas amizades. Então nós vamos meditar nesses 2 versículos, Provérbios 12, 25 e o 26 na parte A. Queridos, eu acredito que não existe a possibilidade, muitas vezes a gente se esquece. O que é ansiedade? É pensar demais sobre o futuro, sobre as coisas que podem ou não acontecer. Muitas vezes a gente chama isso de ser, vamos dizer assim, ter precaução sobre algumas coisas, e eu até entendo, em alguns casos, ser precavido sobre algumas coisas é importante, não deixa de ser importante, mas muitas vezes a ansiedade é trabalhar com coisas que podem não acontecer, é trabalhar e pensar diariamente, corriqueiramente em coisas que elas realmente podem não acontecer e talvez não vão acontecer. A maioria delas, essa é a questão, a maioria delas vai acabar não acontecendo na nossa vida e isso nos preocupa, né? O excesso de futuro, a gente pensar muito, né? A Bíblia vai falar diversas vezes sobre, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, sobre essas coisas, né? A cada dia o seu próprio mal, né? Para que a gente viva hoje, mas muitas vezes a gente vive ansioso e realmente a ansiedade só vai nos deprimir. A ansiedade só vai nos deixar tristes, vai nos deixar para baixo. Viver pensando naquilo que pode ou não acontecer, em possibilidades, é algo que não vai nos ajudar, não vai fazer com que o meu dia e o seu dia seja melhor. Lembrando que eu não estou falando sobre planejamento, sobre a gente ter um planejamento sobre as nossas coisas, né? A Bíblia fala em Provérbios que o homem faz planos, mas o sim ou não vem do Senhor. Mas isso não está dizendo que nós não devemos fazer planos. Nós devemos fazer planos e, através disso, esperar o sim e o não do Senhor. E ouvir também. Se conforme nós fizermos planos, o Senhor nos disser não sobre algo, nós temos que ser
como que eu posso falar essa palavra? Nós temos que ser prontos em atender o pedido dele, prontos em ouvir e dizer, ok, Senhor, se não é da tua vontade eu não vou fazer. Mas isso não quer dizer que eu e você não devemos planejar as coisas. Mas aqui nós estamos falando de ansiedade, né? De pessoas que às vezes trabalham com possibilidades. Ah, mas e se? E se? E se? Eu tenho um amigo que diz assim, eu plantei um pé de si, quase nasceu. Toda vez que alguém fala, ah, mas e se a pessoa, e se acontecer tal coisa? Toda vez ele responde, ah, eu plantei um pé de si e quase nasceu. Eu nunca tinha ouvido alguém falar isso, mas é algo que talvez tome a minha mente, a sua mente. E hoje é uma segunda-feira, gente. Hoje é um momento onde nós estamos começando as nossas atividades semanais, nós estamos aí começando aquilo que eu e você temos que desenvolver essa semana. E talvez por conta dessa ansiedade, a gente não consegue nem fazer aquilo que a gente tem que fazer hoje. A gente não consegue nem desenvolver aquilo que a gente tem que desenvolver hoje. Talvez a gente está pensando que a gente deixou de fazer ontem com as coisas que nós temos que fazer hoje e as coisas que nós temos que fazer amanhã. E aí nada funciona. Então, quando a gente diz a cada dia o seu próprio mal, realmente, não adianta a gente andar ansioso, né? A gente vai ver em Mateus, Jesus fala, não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, será que realmente essa ansiedade para mim e para você é algo benéfico? Ou será que eu e você devemos entregar nas mãos do Senhor aquilo que eu e você devemos e podemos viver? Senhor, eu não sei o que vai acontecer amanhã, eu penso em algumas coisas, Senhor, eu estou realmente me corroendo por dentro por conta das coisas que eu penso que podem ou não acontecer, Senhor, mas eu realmente não sei o que vai acontecer, eu não sei se algo pode acontecer, mas Senhor, leva as minhas preocupações, leva as minhas ansiedades, me coloca, Senhor, eu coloco tudo, Senhor, todos os pensamentos, todas as minhas preocupações, todos os meus anseios, tudo aquilo, Senhor, que eu tenho em mim, no Senhor. Jesus, faz a tua vontade através disso, me diz aquilo que é a tua vontade, porque senão, gente, a gente não vai viver. Se a gente ficar pensando sobre isso, a gente nunca vai viver. A gente vai ter um coração ansioso. Um coração ansioso vai fazer com que eu e você estejamos deprimidos. Esse versículo é simples, ele fala o coração ansioso, então é sobre sentimento, sobre como a gente se sente sobre algo. Não é, a ansiedade, ela não é algo lógico, ela não é algo, vamos dizer assim, totalmente compreensível. A ansiedade, ela é algo que ela é muito mais sobre as nossas emoções e provavelmente quase totalmente sobre as nossas emoções do que sobre a lógica. Porque se fosse lógico, vamos dizer assim, seriam planos. Se fosse lógico, seria algo diferente do que a gente, do que você temos. Não é, vamos dizer assim, a ansiedade é uma preocupação sem sentido muitas vezes. Trabalhar com possibilidades que não vão acontecer. Então, eu quero que você pense sobre isso. Só que linkado a esse versículo, né? Eu vou pular a parte B do versículo, depois a gente volta, mas o versículo 26 de Provérbios 12 diz assim, o homem honesto é cauteloso com as suas amizades. Só a parte A. O homem honesto é cauteloso com as suas amizades. Queridos, as suas amizades e os lugares que você caminha, vamos dizer assim, por onde você se desenvolve, podem causar ansiedade em você. Se você não for cauteloso com as pessoas com quem você tem amizades, com quem você caminha, né? A Bíblia vai falar que a gente tem que ser manso como a pomba e prudente como a serpente. Eu gosto muito desse versículo porque eu ouvi uma vez um pastor falando que a prudência que a gente deve ter como a serpente são com as serpentes. E a mansidão que a gente tem com a pomba, a gente deve ter com as pombas. E muitas vezes a gente está sendo como a pomba na frente de serpentes. E a gente está sendo como as serpentes em frente a pombas. Então, em quem a gente deveria confiar, a gente está desconfiando. E em quem a gente não deveria confiar, a gente está sendo cegamente, a gente está confiando cegamente. Então, eu quero que você pense sobre isso. O homem honesto é cauteloso em suas amizades. Eu e você devemos olhar para as pessoas à nossa volta, porque realmente tem pessoas que elas não querem o nosso bem, tem pessoas que elas não querem
realmente estar conosco, elas, sei lá, são invejosas, N situações, né? Não preciso entrar em detalhes, você sabe sobre isso, mas eu quero que você pense sobre isso. Não é que você vai matar essas pessoas, a Bíblia diz: ore pelos seus inimigos, mas a convivência com pessoas, convivência através dos nossos relacionamentos, das nossas amizades, nós temos que ser em alguns momentos cautelosos. Tem coisas que você não fala para todo mundo, tem coisas que você guarda, tem coisas que você compartilha com as pessoas, que a Bíblia vai dizer: existem amigos que são mais chegados que irmãos. Então, eu e você temos que olhar essas coisas, pensar assim: não são só pessoas que falam para você aquilo que você quer ouvir, são pessoas verdadeiras, são pessoas que estão com você em todos os momentos, tá bom? E para a gente terminar, na parte B do versículo 25, a Bíblia vai dizer, né? O coração ansioso deprime o homem, na parte B diz: mas uma palavra bondosa o anima. Queridos, que a sua vida, que a sua semana seja uma semana onde você possa ser essa pessoa, a pessoa com palavras bondosas, para que você possa animar os outros. Que você seja uma pessoa que carrega algo diferente e através daquilo que você diz, da forma como você age, de como você chega nos lugares, as pessoas possam se sentir animadas através das suas palavras bondosas. Que o seu coração seja um coração cheio de bondade, que o seu coração seja um coração puro e através disso você leve ânimo às pessoas, que você leve Cristo, que você leve salvação, que você leve amor, que você leve a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, onde quer que você esteja. Que as suas palavras sejam bondosas e que as suas palavras tragam ânimo às pessoas, porque, gente, é segunda-feira, mas quantas pessoas estão cansadas talvez, e a gente nem começou o dia. Então, lembre-se disso. Não tenha um coração ansioso, porque esse coração ansioso vai te deixar deprimido. Seja cauteloso com as suas amizades. E para terminar, a palavra bondosa anima o homem. Então, que as suas palavras sejam bondosas, que as palavras que você busque ouvir sejam palavras de bondade e que o seu coração, que o seu dia a dia, que tudo que você faz seja levado pela palavra da verdade, que é a melhor e a mais bondosa palavra que você pode ouvir. E que através disso essa palavra venha animar, motivar e que você venha saber que tudo está no controle do Senhor. Lembrando sempre, a Bíblia vai falar no livro de Mateus: olhem os pássaros do campo, olhem as flores do campo, os pássaros do céu, né? Os pássaros não semeiam nem colhem, mas o Senhor os sustenta. As plantas não tecem, mas o Senhor as veste. Que dirá de vós que são filhos? Então, gente, não andem ansiosos, não se preocupem com o que comer, com o que vestir, porque o Senhor vai sustentar a mim e a você. Amém? Que você tenha essa consciência de sustento de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Isso não quer dizer que nós não vamos correr atrás daquilo que nós devemos correr, mas isso quer dizer que mesmo quando as coisas não dão certo, nós vamos ter certeza que o Senhor nos cuidará, nos alimentará, nos vestirá e estará conosco todos os dias. Amém? É isso que eu quero dizer hoje, que você se sinta animado por essa palavra de bondade do Senhor e que a sua semana seja abençoada. Obrigado por você ter ficado até aqui. Semana que vem a gente tem mais um devocional e eu espero você. Manda para mais alguém e essa semana seja uma semana cheia de bondade e não de ansiedade. Um abraço, Deus abençoe e até semana que vem.